falava ainda há pouco na questão do patrimônio histórico, de nós, a manutenção ser constante, um fundo municipal, tudo isso vem junto com a responsabilidade que um selo desse traz, né? Claro, porque traz uma responsabilidade muito grande para os governantes, para os legisladores que têm a função de fiscalizar, para a população, que também cabe à população cobrar e lutar também pela manutenção. Então ele envolve todos os poderes, é muito interessante. Fica a expectativa para nós, quem sabe no futuro estarmos anunciando outros monumentos aí do município. Tomara. Tomara. Vereador, vamos passar para um outro assunto. Sempre que nós recebemos o senhor aqui na TV Câmara, é impossível nós não falarmos de esporte. O senhor, há um tempo atrás, já pediu que a Prefeitura prestasse atenção aos nossos ginásios, outros vereadores também falaram da questão da conservação. Um tempo atrás o senhor retornou para dizer, opa, alguns ginásios já começaram a ser reformados. Perfeito. O senhor apontou 2 pontos. Primeiro é que são espaços garantidos de lazer para a comunidade, para outras instituições realizarem atividades ali e também para o esporte amador. Como está esse cenário do esporte amador no município de São José, que tem também essa função de incentivar a nossa criançada, a juventude, a esse convívio que o esporte amador proporciona? Perfeito. Eu tenho essa paixão pelo esporte e pela minha formação. As pessoas às vezes assim, mas vereador, tu és profissional de educação física, eu achei que o senhor era historiador, olha isso. Porque o senhor é tão ligado às questões históricas e culturais. Não, mas a minha área de formação é educação física, sou um apaixonado pela área. Hoje eu sou funcionário da Prefeitura, desenvolvo as minhas funções dentro da Fundação Municipal de Esporte e lá a gente está a cada dia mais incentivando a prática do esporte amador. Hoje nós temos a Liga Municipal de São José que coordena o campeonato municipal aí ligado ao futebol de campo, né? Nós temos a Liga coordenando todo esse campeonato e a Fundação de Esportes incentivando a prática nas escolinhas de iniciação esportiva e dali pensando alguns atletas para comporem as equipes que representarão o nosso município aí no cenário estadual ou, quem sabe, nacional. Nós temos algumas associações que são parceiras da Fundação, a exemplo do Clube Independente, que representa o município na modalidade do basquetebol. Hoje, nesse final de semana, ficaram em 3º lugar no Olesc, que é uma competição aí organizada pela FEESporte, um título histórico para o município. Então nós temos atletas que passaram pelos projetos da Fundação de Esporte pela base, que hoje já estão compondo o cenário nacional na modalidade do basquetebol, atletas josefenses que lá estão representando o nosso município, compondo o quadro nacional. Estamos dedicando também uma atenção muito especial ao paradesporto, né, aos para-atletas com atividades de base. Para 2011 a gente pretende estar buscando os alunos da rede pública municipal com portadores de necessidades especiais para vir compor também uma atividade de base para mais tarde fazerem parte aí das equipes que representam o nosso município e aí já ser não só amador, mas se tornar um profissional. Nós temos grandes atletas aí no paradesporto do nosso município. A participação de São José no Parajás, que ela, na sua primeira participação em 2005, nós nos sagramos campeões no Parajasque, e de lá para cá houve uma ruptura nesse processo, infelizmente. Em 2006, a equipe que tocava ali a fundação, nós saímos, fomos ocupar outras pastas, voltamos para as secretarias de origem e houve uma ruptura, daí São José caiu um pouco, mas nós estamos recompondo essa equipe, estamos novamente investindo no paradesporto, nas atividades esportivas de base, para alimentar cada vez mais o esporte amador e incentivar a população à prática esportiva. O senhor acredita que a falta de divulgação é um dos fatores que não ajudam o esporte amador? A falta de divulgação e as condições em que se encontravam as praças para a prática esportiva, como o Caio lembrava. Nós temos hoje, no nosso município, 10 ginásios esportivos. Desses 10, eu acho que a gente podia contar 1 ou 2 que apresentavam assim, condições para a prática esportiva. E isso aí foi um agravante também para a quebra desse processo que iniciou lá em 2005. Graças a Deus, os ginásios estão aí passando por uma reforma, todos os ginásios. Alguns ainda não iniciou a reforma porque são utilizados para a prática da educação física e como o ano letivo ainda está em andamento, ele
vai ter que esperar chegar as férias agora de dezembro para que comece a reforma, mas todas as praças esportivas, ginásios de esporte, digo, do município estão passando por uma reforma. O ginásio de Campinas deve estar sendo entregue agora no mês de novembro, de volta para a comunidade, e voltamos com as atividades esportivas, com as práticas de iniciativas, de esporte de iniciação lá no ginásio de Campinas, como já foi entregue para a comunidade também o ginásio aqui da Praça de São José. Isso eu fico feliz, eu me empolgo, eu venho nesse programa, eu falo mais do que, sabe, eu falo a vereador de verdade, né? Porque eu falo isso com muita paixão, porque é a área que eu defendo, é o que eu acredito do resgate da cidadania, através da prática esportiva, através da prática da valorização cultural. Por isso que eu me empolgo tanto. Que bom, esse é o objetivo do programa, vereador. Falo demais, às vezes. Mudando de assunto novamente, vamos falar um pouquinho do crescimento da nossa cidade, o que liga aí ao plano diretor do nosso município, né? Não vou nem perguntar, vereador, se o senhor é a favor ou contra ter um novo plano diretor, porque todo mundo já sabe que a cidade precisa realmente, né, de um novo plano diretor. Mas o que a gente quer saber, por que ainda não temos um plano diretor? Eu tenho 45 anos, completo no último dia 23, e 45 anos eu vivo nessa cidade, né? E eu acompanhei esse desenvolvimento desenfreado do município de São José. Nós temos áreas que hoje eu moro na região de Campinas, Cobrasol, Campinas, bem naquele miolo, e hoje é impossível se ter uma vida saudável naquela região ali, por falta de espaço para a prática de lazer, pela poluição sonora, por N motivos da quantidade de concreto, que me incomoda muito esse concreto. Então, assim, nós crescemos de uma forma desenfreada. Eu vejo a região lá de Potecas, onde eu também trabalhei, a Escola do Meio Ambiente, que era um ambiente muito bem aproveitado para a prática, para as atividades ecológicas, para a prática esportiva, e que hoje está completamente entregue aos loteamentos desenfreados. Então, tem que se frear, tem que se parar, tem que vir com urgência à Câmara um plano diretor, mas um estudo é tão complexo que a coisa anda... O desenvolvimento ele vai a toque de caixa, e o plano e o estudo desse desenvolvimento ele anda a passos de tartaruga. E aí, por ser um estudo complexo, por ser dados daqui a mais 5, 6 anos, de ser impossível de caminhar pelo município de São José, porque aí no plano tem que se também fazer um estudo da questão da viária do município, dos congestionamentos que estão sendo gerados nesse município em função desse desenvolvimento desenfreado. Partindo até já para um crescimento vertical, né? Com certeza, partindo para um crescimento vertical, a mobilidade de São José hoje é um problema seríssimo, como é também um problema aí de toda a região metropolitana, mas nós temos que parar. Ou a gente para, ou a gente vai fazer aquilo que eu já falei também nesse programa. Vamos devolver esse município para os açorianos. Porque a gente perdeu a balneabilidade. Hoje não dá mais para tomar banho na nossa Bahia. Nós perdemos a condição de trafegar nas ruas. Vivemos enclausurados pela violência. Não temos mais condições de viver livremente como eu vivia na minha infância jogando bola aqui na praça na frente da Câmara. Então, ou a gente para e faz uma avaliação desse desenvolvimento desenfreado, ou zeramos tudo, chamamos casais açorianos de volta e começamos tudo de novo. São José, ou os índios, né? Vou ver para os índios lá, os guaranis. Vereador Adriano, nós temos alguns projetos de leis que instituem os dias municipais. Nós temos o dia de combate e prevenção ao câncer infanto-juvenil, por exemplo, o dia do esporte, que é de sua autoria. Sim. Essas datas especiais aqui para São José, o objetivo de comemorar é para dar mais valor a essas áreas? É para abrir um debate com a população, com o poder público? Exatamente. A ideia é abrir um debate com a população e poder público. Conscientizar. Nós temos também o dia 20 de novembro, que esse ano se tornou feriado, pela lei aprovada o ano passado, lei do vereador Urbino, que é o Dia da Consciência Negra, que estamos já planejando aí uma Semana da Consciência Negra com um festival. Estamos tentando trazer um festival de cinema africano aqui para o município de São José, e a ideia é de fazermos o feriado, de fazermos o dia especial para abrirmos a discussão com a população. E essas discussões, elas vêm rendendo resultados positivos. Eu recentemente estava assistindo a TV, inclusive eu imprimi
uma cartilha que o governo federal lançou agora, tratando do bullying, que há atividades agressivas nas escolas, né? E uma das informações que a autora da cartilha passava naquele momento é que as pesquisas apontam que essas práticas de violência dentro das escolas, em primeiro lugar, quem é atingido são os portadores com deficiência mental. O segundo lugar são os homossexuais. E aí ela falou um dado curioso, que a questão racial ainda tem um número preocupante, que é 50%, mas ela aparece lá no fim da fila. E isso é resultado de todo o trabalho de conscientização das políticas afirmativas, das ações afirmativas que estamos desenvolvendo ao longo dos anos. Uma das ações são esses dias especiais, no que diz respeito à questão racial, né? Então é importante que o dia 20 paremos no dia 20, que não seja simplesmente um feriado para ficar em casa, mas paremos e se abra uma discussão na comunidade com o meio político. Que no dia do esporte a gente pare e se abra uma discussão da necessidade da prática da atividade física. Por isso é tão importante assinalarmos no nosso calendário municipal essas datas. Vereador, falando um pouco sobre leis, recentemente também o senhor trouxe à tribuna uma angústia, que com certeza faz parte dos seus pares vereadores também, que é a questão de leis aprovadas, promulgadas ou sancionadas e não colocadas em prática. Mas nós queremos destacar uma delas, que é a lei da meia entrada para professores de sua autoria. Nós também tivemos a oportunidade, a Karen esteve fazendo reportagens sobre isso. O senhor tem andado pelas ruas, conversado com outros colegas professores, já isso. Está sendo jogado em prática os nossos casas têm colocado esse cartaz? A frustração ela é grande por parte do vereador. É o meu primeiro mandato, né, e a gente já está findando aí o segundo ano, e tudo para mim é novidade. Mas há novidades para o lado pro positivo e para o negativo. Para o negativo é essa frustração de tu te dedicares a uma ação, de tu pesquisares, ir a fundo, montar um projeto de lei que atenda a comunidade e aprovar, e depois de aprovado não ver ele sendo colocado em prática. Direitos que são negados ao cidadão, né, que já são aprovados a lei. Para o vereador é muito frustrante isso. Um dos exemplos foi o que tu falaste. Nós fizemos eu apresentei o projeto da minha entrada para professores, casas de espetáculos, cinemas. O professor da rede pública municipal, estadual, federal ou particular do município de São José, ao se dirigir a um cinema, ao se dirigir a uma casa de espetáculos que tem ali uma atividade cultural sendo desenvolvida, ele apresenta seu contra-cheque e a sua carteira de identidade e ele terá o pagamento da meia entrada. Como a coisa não estava funcionando, nós fizemos mais uma lei. Exigimos que a lei fosse colocada na parede, fixada nas paredes dessas casas. E aí, o que é que eu fiz? Eu, mas a minha assessoria, fomos para os computadores, nós mesmos redigimos o material e passamos nos cinemas e colamos na parede, porque senão eles não iriam colar. Então, depois de que esse material foi colado, tem diminuído o número de pessoas reclamando. Não me reclamaram mais. Creio eu que estão pagando meia entrada, né? Não houve mais reclamações. Mas a gente teve que, assim, aquela fazer uma nova lei para que esse direito fosse garantido. Vereador, porque quem está em casa pode fazer uma interpretação, até vou chamar aqui uma reflexão. Essa lei, a gente não pode observá-la apenas como uma questão, não é o lazer para o professor apenas, porque faz parte também da sua formação profissional, porque ele está numa peça de teatro, num evento cultural, ele vai repassar essa informação para os seus alunos, né? Vamos interpretar essa lei pela formação também. É bem por aí. Permitir a acessibilidade do profissional, do professor, ao espaço cultural, para que com isso ele possa se desenvolver cada vez mais e repassar isso a seus alunos, né? E aí abrir as discussões com os alunos. É claro que também atrelado tem a questão de propiciar o profissional que frequente, que vamos unir o útil ao agradável, né? Mas a prioridade é de favorecer a presença de professores a espaços culturais, a eventos culturais. Ficamos na torcida aqui pela fiscalização também da lei. Com certeza. Com certeza. Se alguém